pessoal, estou de volta. No vídeo anterior nós estudamos sobre o livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. E eu falei até o versículo de número 4. E agora estou dando continuidade à segunda parte dessa mensagem, segunda e última parte desta mensagem que eu acho muito importante. E a palavra de Deus, até as vírgulas, os pontos, é importante e tem um grande significado para a mensagem. Então, eu parei no versículo 4, quando Eliseu disse para aquela mulher entrar, ela e seus filhos, e fechar a porta sobre si, e que a bênção é para ela e para a família. Ou seja, olhando pelo texto bíblico, podemos deduzir dessa forma. Então o versículo 5 diz: partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Então observe aqui que ela obedeceu a palavra do profeta. Ela obedeceu a palavra do homem de Deus. Eu entendo que tem muitos líderes que é bom a gente obedecer, é bom a gente imitá-lo. Observe que Josué, ele foi um ótimo líder, porque ele se espelhou em Moisés. Moisés errou muitas vezes, mas ele obedecia à voz de Moisés, e tudo que Moisés fez de bom, ele pegou para si, porque nem tudo a pessoa faz que é bom, mas o que é bom ele reteve, e ele foi um ótimo líder. Então esta mulher aqui, ela obedeceu à voz do profeta, e diz que ela fez conforme Eliseu pediu. Observe que no versículo 6, diz assim: e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Observamos aqui e aprendemos mais uma lição, que quando ela obedeceu à voz do profeta, e os filhos também obedeceram à sua voz, ela foi colocando azeite sobre cada um daqueles vasos, e Deus ia multiplicando, multiplicando, e ela pedia vaso para o filho dela, o filho trazia, enchia aquele vaso, de repente mais um, mais outro, e mais outro, e mais outro, até que encheu todos os vasos. E quando estava no último vaso, ela não sabia que era o último. Aí ela pede para o filho, dizendo assim: traze-me ainda um vaso. E o menino falou assim: não tem mais. Aí a Bíblia fala que o azeite parou. O que nós entendemos com esta frase, o azeite parou? Eu entendo que a bênção que foi para aquela mulher, ela se estende para nós hoje. Porque o azeite não acabou, ou seja, o milagre não parou ali. Ali deu continuidade. Então quer dizer que a porta do milagre ainda está aberta, basta tão somente a gente crer.
para a gente receber, porque o azeite não acabou. Se nós observamos aqui, fala que o azeite parou, é porque ainda existe azeite. Você pode traduzir esse azeite como as bênçãos de Deus na sua vida, nas nossas vidas. É assim que podemos entender. Porque se o azeite parou, quer dizer que a fonte ainda tem azeite. Ainda tem azeite na fonte, basta tão somente a gente crer. E o versículo de número 7 diz assim: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, ou seja, Eliseu. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então observe bem que a mulher disse para Eliseu: Fiz tudo quanto o Senhor me ordenaste. E Eliseu disse assim: Muito bem, você vai agora e cumpra com o seu dever. Qual era o dever daquela mulher, meus queridos? O dever dela era, primeiro, pagar a dívida e depois ela ia viver do resto. Não é inverter, não é esquecer que devia. Ela tinha ainda algo para resolver, ela tinha uma dívida a ser paga. E eu me alegro muito quando eu lembro desta parte aqui, porque observe que crer é com nós, profetizar é com o profeta e realizar é Deus. O profeta fala, a gente crê e Deus realiza. Então, na leitura aqui, que não é a leitura da Bíblia, mas é um título que colocaram: Eliseu aumenta o azeite da viúva, não é correto essa frase. Quem aumentou o azeite da viúva não foi Eliseu. Quem aumentou o azeite da viúva foi Deus. Porque ninguém pode fazer milagres se não for autorizado por Deus. Agora é preciso que a gente creia. Quando o homem de Deus falar, a gente acreditar na palavra. Quando realmente a pessoa é de Deus. Eliseu aqui, não tenho dúvida, era um homem de Deus. Então, eu observo aqui, meus queridos, que cada vez que aquela mulher colocava o azeite sobre aquela vasilha, eles se enchiam. Porque milagre não se explica, milagre se crê. Então, eu estava observando aqui, quando Eliseu fala no versículo de número 7, que ele diz que é para ela seguir a ordem. Primeiro ela vai o quê? Ela vai vender o azeite. E acredito eu que o azeite que essa mulher tinha era o melhor azeite da região. Acredito que quando ela ia vender aquele azeite, alguém falava assim: onde a senhora conseguiu este azeite? Porque é o melhor. Por que eu falo dessa forma? Porque Deus ele só faz o que é de melhor. Observe que lá no livro do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, o que o mestre Sala diz? Que alguém reservou o melhor vinho
para o final da festa. Por quê? Porque Jesus transformou água em vinho, mas não foi um vinho qualquer. Foi um vinho excelente. Então observe que, partindo daí, eu observo que o melhor azeite da região era o daquela mulher. Por quê? Porque Deus realizou o milagre na vida daquela senhora. E Deus só dá o que é de melhor para aquele que crê. Mas vamos adiante. Vende o azeite e paga a tua dívida. Havia um prazo estipulado para que aquele moço viesse até a casa desta senhora. Eu acredito que ele disse: certamente, tal dia eu virei para receber a minha dívida. Porque, voltando um pouco aqui, vamos observar que na parte C do versículo de número 1 do capítulo 4, ela diz assim: e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Olha, e veio o credor para levar. E veio o credor. Então, certamente, o homem veio para buscar, para resgatar sua dívida. Mas, quando fala assim, e veio, quer dizer que ela deu um prazo. Certamente, ela falou: olha, o senhor volta daqui a 1 mês, 2 meses, não sei, 1 ano, foi 15 dias. Eu não sei, eu sei que havia um prazo estipulado para aquele moço vir receber o que era seu, que não estava errado. Então, quando ela fala que o homem veio e voltou de mãos abanando, digamos assim, de mãos vazias, nem recebeu a sua dívida em dinheiro da época, ou trocar alguma coisa, ou em ouro, ou em prata. Eu sei que havia uma dívida. E também os seus filhos. Então, certamente, houve um prazo para ela vir buscar, para eles vir buscar. E aí, o tempo passou, e agora eu quero conjecturar dentro da palavra. Chegou o determinado dia. Aí alguém bate a porta. Quando ela abre a porta, quem está lá à porta? O credor. E o credor notou algo diferente no rosto daquela mulher. Há uns dias atrás, aquela mulher tinha um semblante triste, um semblante de amargura, um semblante de dor. Mas agora o semblante dela era diferente, era um semblante alegre. Imagine que se fosse aqui no Brasil, o que ela ia oferecer para aquele moço? Certamente oferecer um café. Acredito eu que ela falou assim para aquele moço: pode entrar. Acredito eu também que ele não veio só. Ele veio com mais alguém. Digamos que ele veio com mais 2 pessoas. Na mão dele, um cadeado. Na mão do outro algoz, uma corrente. E na mão do terceiro, um chicote. Por quê? Porque os escravos sofriam através desses instrumentos. Então, aquele moço já veio acompanhado com pessoas, já no intuito de levar os filhos dela para ser escravo. Por quê? Porque ele certamente disse: olha, ela não vai ter como me pagar essa dívida. E eu sei que ela não vai poder me pagar, então eu vou na intenção já de buscar
os seus filhos. Mas aí eles têm uma surpresa. Quando a mulher os convida para entrar, a Bíblia não está dizendo isto. A Bíblia, a leitura termina aqui no versículo 7, mas eu estou construindo a história para que possamos entender esta mensagem. Não estou aqui criando uma heresia, mas para clarear mais a palavra assim em relação ao ensino, para que possamos entender, eu estou conjecturando, porque era dessa forma que os senhores daquela época chegavam para cobrar a dívida. Aí observe que aquele moço deve ter dito: Senhora, a senhora sabe por que nós estamos aqui, não sabe? Certamente ela, com um sorriso nos lábios, disse: Sim, Senhor, eu sei, o Senhor veio buscar os meus filhos para serem escravos. E acredito que ele falou assim: Então, e por que a senhora está com esse sorriso nos lábios? Está feliz? Há uns dias atrás, o seu semblante não era esse, era de tristeza. E marquei a data para vir buscar, para vir receber minha dívida. E acredito que a senhora não tem esse dinheiro. E por que a senhora está feliz? Certamente ela deve ter dito: Calma, Senhor. Sente-se. Acho que ela deve ter oferecido vinho, né? Porque em Israel o pessoal oferece vinho, no Brasil é um café. Mas digamos, se fosse no Brasil, ela ofereceria um café. Toma um café, fique tranquilo. Mas observe, meus amados, que ela disse para aquele moço: Eu já tenho dinheiro para pagar a dívida que o meu marido contraiu para com o Senhor. Imagine o olhar de espanto daquele homem ou daqueles homens. A senhora já tem o dinheiro? Como conseguiu? Não importa. O importante é que eu consegui e aqui está o montante. Amados irmãos, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus é aquele que nos surpreende. Deus é aquele que nos abençoa. Deus é aquele que nos livra das ciladas. Deus é aquele que nos livra das mãos dos nossos inimigos. Deus é aquele que faz tudo de bom para nos alegrar e para que nós mandamos a glória para Ele. Então, observe bem que esta mulher, ela certamente disse para aqueles homens: Olha, moço, eu quero dizer uma coisa para vocês. Meus filhos nunca serão escravos, porque os meus filhos foi Deus que me deu. Então, ninguém vai escravizar meus filhos. Está aqui o seu dinheiro, a dívida está quitada e nós estamos livres. Por quê? Porque Deus nos abençoou através do seu servo. E vá em paz. E acredito que aqueles homens saíram felizes também. Porém, saíram assim pensativos. Como ela conseguiu quitar aquela dívida e o mais importante, na data
que foi estipulada. Então observe bem que uma outra parte aqui para concluir, para fechar esta mensagem, observe que aqueles homens também foram abençoados. Porque imagine alguém dever algo para outra pessoa e a pessoa precisa daquele dinheiro. E de repente, ele na data certa recebe aquele dinheiro, já tinha feito planos, né, para usar aquele dinheiro. De repente ele recebe, ele também sai feliz. Então, o que eu aprendo também nesta mensagem é que Deus também abençoa as pessoas que não professam a mesma fé que nós. Ou seja, Deus abençoa aqueles também que não são cristãos. Deus abençoa. Por quê? Esses homens saíram felizes e a mulher já estava feliz. Então, acredito que nós aprendemos alguma coisa aqui nesta palavra e que nós possamos colocar em nossa mente uma coisa. Deus tem sempre uma saída para aqueles que lhes obedecem e crê na sua palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe e continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. E até o próximo estudo, assim, se o grande Deus permitir.